dele. Era a cabeça dele. Como o tamanho do estômago ficou menor, ele só jogou essa compulsão para um outro lugar. E isso é o que normalmente acontece. Tanto que normalmente o pós-bariátrico, ele tem problema com álcool, ele tem problema com droga, tem problema com depressão. Porque o problema é a cabeça. Se você fizer terapia bem feita, tratamento psiquiátrico adjacente e deixar o tempo passar, isso se resolve. Eu vi ao longo da minha carreira muitos casos se resolverem. O meu se resolveu. Eu tinha 25 quilos a mais do que eu tenho hoje. Foi 25? Do que eu tenho hoje foi a vida inteira, assim. A compulsão alimentar que eu tive... E sem Monjaro? Sem Monjaro. A compulsão alimentar que eu tive era de verdade. Eu batia no liquidificador o que não era comida que não combinava para poder tomar assim. Porque como fui pobre a vida inteira, passei fome a vida inteira, aprendi a comer tudo que tinha pela frente. Eu comia escondido, comia comida do lixo. Eu era bem gordinha. E eu fiz terapia. Como é que era esse processo? Me conta essa história aí, você pode me contar? Posso. Sim, me conta aí. Eu passei, na minha infância, eu passei muita dificuldade. Você era muito pobre mesmo. Era, porque eram duas famílias, né? Meus pais são separados, eram duas famílias. Uma família era estável, a outra não era. Então eu vivia muito entre os dois, uma época aqui, um ano lá. Quando eu tava na família da minha mãe, a gente passava necessidade. Pedia dinheiro na rua, vendia revistinha no semáforo, morava todo mundo num quarto menor, muito menor do que isso aqui. Então a gente passava uns momentos complicados. E aí nessa época, eu lembro da minha mãe me falar, quando eu ia na casa de um amiguinho da escola, de um primo, minha mãe falava, come tudo que você conseguir lá, porque aqui não vai ter. Então aí quando eu ia, eu tinha isso, o modo come tudo que puder. Então às vezes eu comia, vomitava, voltava a comer. Você foi condicionada a comer eu tudo. Aprendi, quase como se fosse hipnoterapia. Eu aprendi, a hora que tiver comida, come tudo que tiver pela frente. E assim foi. Então depois eu trabalhei em lugar, eu até contei isso num podcast que eu fui de semana passada, eu trabalhava em lugar que vendia comida e eu roubava comida. Pô, sabe, tinha lá, sei lá, barrinha de cereal, tinha coxinha, tinha... Quando eu trabalhei em festa infantil, trabalhei em buffet de festa infantil, o que eu roubava de comida pra comer, o que eu roubava dentro dos armários, assim, pra conseguir comer... A hora que ia embora, da cabeça, tudo que podia, comia tudo lá, não sentia, não é prazeroso. Então não é aquela coisa que a galera fala, eu tenho compulsão, eu como muito chocolate, ou eu como sorvete, como macarrão. Na compulsão, se tiver pepino, você vai comer pepino até sair pelo nariz. Então a minha demorou, eu tinha o quê? 24 anos, quando eu falei, tem uma coisa errada, não é possível, não tá certo isso que eu vi. E você já tava com sobrepeso. Eu já era rechonchudinha, eu nunca fui obesa, mas eu tenho a genética pra isso, porque minha mãe fez bariátrica recentemente, minha mãe tem minha altura 110 quilos. Sua mãe fez bariátrica. Minha mãe fez recentemente bariátrica, a vida inteira também tentou. Tem que ver se não vai precisar de segunda bariátrica, vai, né? Fazer igual a Faustão, né? Nem me fala que se eu pego a orelha dela, eu bato. Então aí quando eu tinha uns 24 anos, eu falei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar, porque eu não consigo fazer dieta. Eu sempre fui muito ativa, sempre treinei pra caramba. Pensa que eu era gordinha e tava no pódio de todas as corridas na minha categoria. Sempre corri muito bem. Caraca, pois mano, sempre corri, sempre treinei bem, fazia barra, sempre treinei bem. Você tinha um gasto calórico alto, então. Eu tinha um gasto músculo, e eu era forte, sim, era músculo. forte. Poxa, era forte. Porque eu sou muito fã do Nuno Cobra, gosto dele.